Aquela noite já estava errada antes mesmo de eu ver o posto. Dirigi havia horas por uma rodovia secundária, daquelas que quase ninguém usa depois da meia-noite. O asfalto era estreito, irregular, e os quilômetros passavam devagar demais. O rádio não pegava sinal, e o GPS insistia em recalcular a rota, como se não reconhecesse direito onde eu estava. O cansaço apertava. Não era só sono. Era aquela sensação pesada atrás dos olhos, misturada com um desconforto que não tinha nome. Eu precisava parar, nem que fosse só para lavar o rosto e esticar as pernas. Foi quando vi as luzes. Elas surgiram à direita da estrada, entre árvores altas e escuras. Luzes fortes demais para aquele trecho esquecido. Brancas, estáticas, iluminando um pátio amplo. Um posto de combustível. Reduzi a velocidade instintivamente. Meu primeiro pensamento foi alívio. O segundo foi estranhamento. O posto não aparecia no GPS. Olhei rápido para a tela, depois para a estrada. Nada indicava entrada, saída, retorno. Mesmo assim, ali estava ele, inteiro, iluminado, como se sempre tivesse feito parte daquele lugar. A placa era antiga, grande, sustentada por 2 colunas de concreto rachado. O nome estava quase todo apagado. Restavam apenas algumas letras tortas, difíceis de ler, como se tivessem sido corroídas pelo tempo e pela chuva. O pátio estava vazio. Nenhum carro, nenhum caminhão, nenhuma pessoa à vista. Ainda assim, todas as luzes estavam acesas. Nenhuma piscava, nenhuma falhava. Isso me incomodou mais do que se estivessem apagadas. Entrei. O caminhão pareceu mais pesado ao virar para o pátio, como se estivesse subindo uma leve inclinação invisível. Parei próximo às bombas. Elas eram antigas, enferrujadas, com mangueiras grossas pendendo para o chão, mas pareciam funcionais. Desliguei o motor. O silêncio caiu de uma vez. Um silêncio absoluto, denso, que abafava até meus próprios pensamentos. Não ouvi insetos, vento, nada vindo da estrada. Era como se aquele posto estivesse isolado do resto do mundo. Desci do caminhão. O chão de concreto estava frio demais para aquela região. Cada passo ecoava alto, como se o espaço fosse maior do que parecia. Olhei ao redor procurando algum frentista, alguma câmera, qualquer sinal de presença humana. Nada. O prédio principal tinha janelas grandes, iluminadas por dentro. As portas estavam abertas. Do lado de dentro, dava para ver prateleiras, um balcão antigo e um corredor ao fundo. E então vi o primeiro detalhe realmente errado. Havia marcas no chão. Não eram manchas comuns de óleo ou sujeira. Eram marcas longas, irregulares, como se algo pesado tivesse sido arrastado repetidas vezes daquele corredor até perto das bombas. Senti um aperto no peito. Meu corpo inteiro entrou em alerta, aquele instinto antigo que manda ir embora antes que seja tarde. Mas eu já estava ali, e, atrás de mim, quando olhei de relance para a entrada do posto, tive a impressão de que a estrada tinha ficado mais distante do que deveria, como se o posto tivesse se afastado dela, ou como se nunca tivesse feito parte do mesmo caminho. Demorei alguns segundos antes de entrar no prédio. Fiquei parado perto das bombas, observando o lugar com atenção, tentando encontrar qualquer detalhe que dissesse que aquilo era apenas um posto velho e mal cuidado. Mas tudo parecia organizado demais. Limpo demais, como se alguém ainda cuidasse dali, mesmo sem ninguém à vista. Quando finalmente caminhei até a porta, senti o ar mudar assim que cruzei o limite. O cheiro era forte, uma mistura de combustível antigo, poeira e algo mais difícil de identificar, um odor seco, parado, que lembrava o lugar fechado há tempo demais. As luzes do interior eram brancas, fortes, sem cintilar. Iluminavam prateleiras quase vazias, com produtos antigos, embalagens desbotadas, algumas com preços escritos à mão em etiquetas amareladas. O balcão ficava logo à frente, e atrás dele havia uma porta entreaberta que levava para uma área de serviço. Foi então que o vi. O frentista estava parado atrás do balcão. No primeiro instante, pensei que fosse um manequim. Ele estava imóvel demais. Alto, magro, vestindo um uniforme antigo, daqueles que não se vê há décadas, com o logotipo do posto quase apagado no peito. A postura era rígida, artificial, como se o corpo estivesse sendo mantido em pé por algo que não eram músculos. "Boa noite", falei, mais alto do que pretendia.
Ele não respondeu. Aproximei-me devagar. Só então percebi que os olhos estavam abertos, vidrados, sem foco. A pele era pálida, com um tom acinzentado doentio, marcada por linhas profundas, como rachaduras finas espalhadas pelo rosto e pelo pescoço. Amigo, chamei de novo. Os olhos se moveram. Não foi um movimento natural. Eles deslizaram lentamente até mim, sem que a cabeça acompanhasse. Quando finalmente a cabeça girou, o movimento foi atrasado, duro, como se as articulações estivessem enferrujadas. Abastecer? Ele perguntou. A voz era baixa, arrastada, sem emoção alguma. Cada palavra parecia separada da outra por um espaço estranho, como se estivesse sendo escolhida com dificuldade. Talvez, respondi. Você está sozinho aqui? Ele demorou a responder. Ficou me encarando, com os olhos parados demais, abertos demais. Sempre tem alguém, disse por fim. Às vezes, é você. Um arrepio percorreu minhas costas. Ri de nervoso, tentando quebrar o clima. Eu só preciso usar o banheiro e talvez comer alguma coisa. Ele inclinou a cabeça de leve, num ângulo errado, e apontou para o corredor atrás do balcão. Fica no fundo, falou. Não se atrase. A frase me causou um desconforto imediato. Passei pelo balcão, entrei no corredor. Ele era mais longo do que o prédio parecia permitir. As paredes estavam limpas demais, mas o chão tinha marcas semelhantes a se ouvira lá fora, como se algo pesado tivesse sido arrastado repetidas vezes por ali. As portas ao longo do corredor estavam fechadas. Em algumas, vi riscos profundos na madeira, longos demais para serem feitos por unhas humanas. Em outras, havia placas antigas com palavras quase legíveis, como depósito ou descanso. No final do corredor, encontrei o banheiro. A porta estava aberta. Entrei. O espelho sobre a pia estava manchado, mas funcional. Quando olhei meu reflexo, demorei um segundo a reconhecer meu próprio rosto. Parecia mais cansado, mais pálido, como se eu estivesse ali há muito mais tempo do que realmente estive. Lavei o rosto. A água saiu gelada demais. Quando ergui a cabeça, percebi algo novo no espelho. Atrás de mim, no reflexo, o frentista estava parado na porta do banheiro. Virei rápido. Não havia ninguém. Voltei a olhar para o espelho. Agora o reflexo mostrava o corredor vazio. Mas a sensação de presença continuava, próxima, respirando junto comigo, mesmo que eu não ouvisse nada. Foi então que a luz piscou pela primeira vez. Uma única vez. E no breve instante de escuridão, tive certeza absoluta de que eu não estava mais sozinho naquele posto, e que alguém tinha percebido que eu tinha parado ali. Saí do banheiro com o coração acelerado, tentando me convencer de que aquilo tinha sido só cansaço, uma ilusão causada pela madrugada longa demais. Mas cada passo pelo corredor reforçava a sensação de que o espaço estava diferente, mais estreito, mais pesado. Quando cheguei ao balcão, o frentista não estava mais ali. O local continuava iluminado, silencioso, organizado demais. Olhei para a porta de entrada e senti um alívio momentâneo ao vê-lo. Pátio do lado de fora. Mas algo estava errado outra vez. Meu caminhão não estava onde eu havia estacionado. Caminhei até a porta com passos rápidos. Do lado de fora, o pátio parecia maior do que antes, mais extenso, como se o poço tivesse se espalhado no escuro. As bombas estavam no mesmo lugar, mas o espaço ao redor delas havia se alongado, criando uma distância estranha entre mim e o ponto onde o caminhão deveria estar. Ele estava lá, mas muito mais longe. Cada passo em direção a ele dava a sensação de que o chão se esticava sob meus pés. O ar estava mais frio agora, pesado, com um cheiro metálico que grudava na garganta. Foi então que percebi os outros caminhões. Eles estavam espalhados nas bordas do pátio, quase escondidos pela escuridão além do alcance das luzes. Caminhões antigos, alguns enferrujados, outros cobertos por poeira espessa, como se estivessem parados ali havia anos. Aproximei-me de um deles. A cabine estava aberta. Dentro, encontrei uma jaqueta jogada no banco, uma garrafa de café vazia e um crachá pendurado no painel. Um nome, um rosto numa foto antiga. Alguém que tinha parado ali exatamente como eu. Senti um nó no estômago. Caminhei até outro caminhão. Depois outro. Todos pareciam ter sido abandonados às pressas.
Alguns tinham documentos ainda no painel, foto de família no parasol, bilhetes rabiscados. Nenhum sinal dos motoristas. Foi quando ouvi passos. Eles vinham de trás das bombas. Lentos, arrastados, irregulares. Me virei, sentindo o corpo inteiro travar. O frentista surgiu da escuridão, mas ele não estava mais sozinho. Atrás dele, outras figuras começaram a aparecer, saindo das sombras entre os caminhões das áreas além do pátio. Eram pessoas, ou tinham sido. Vestiam roupas de estrada, uniforme de trabalho, jaquetas grossas. Mas os corpos estavam errados, alongados demais, magros demais. Alguns pareciam tortos, como se tivessem sido moldados de forma imperfeita. Os rostos eram pálidos, sem expressão, com olhos fundos e opacos. A pele tinha aquele mesmo aspecto rachado que eu vira no frentista, como se estivesse ressecada por dentro. Eles não andavam de verdade. Deslizavam pelo chão em movimentos lentos, contínuos, como se o espaço puxasse para frente. Nenhum deles piscava. Nenhum deles respirava de forma visível. Ainda falta, disse o frentista, agora parado a alguns metros de mim. Falta o quê? Perguntei, recuando. O abastecimento completo. Meu coração batia tão forte que eu podia sentir o sangue pulsar nos ouvidos. Dei mais alguns passos para trás, tentando manter distância daquele grupo silencioso. Eu vou embora, falei. Não preciso de nada daqui. O frentista inclinou a cabeça outra vez, repetindo aquele gesto errado. Todos dizem isso, respondeu. Nenhum volta para a estrada. As figuras começaram a se mover ao mesmo tempo, se espalhando pelo pátio, formando um círculo lento e inevitável ao meu redor. O espaço entre nós diminuía, não porque eles acelerassem, mas porque o pátio parecia se contrair, empurrando tudo para o centro. Olhei para meu caminhão. Parecia distante demais. Inatingível. Foi quando percebi algo ainda pior. As marcas no chão não eram apenas arrastos aleatórios. Elas levavam todas para o mesmo lugar. Para uma porta metálica grande, localizada atrás do prédio do posto, parcialmente escondida pelas sombras. E todas aquelas figuras estavam, pouco a pouco, me conduzindo naquela direção. O ar ficou mais pesado à medida que eu era empurrado em direção à parte de trás do prédio. Não por mãos ou toques, mas pela própria disposição do espaço. Cada passo que eu dava para tentar fugir acabava me levando, de algum jeito, na direção da porta metálica. As figuras me cercavam em silêncio absoluto. Não falavam entre si. Não olhavam umas para as outras. Todas tinham os olhos fixos em mim, acompanhando cada movimento com aquela atenção vazia e sufocante. Cheguei perto da porta. Ela era alta, larga, feita de metal grosso, marcada por arranhões profundos e manchas escuras antigas. Um símbolo estava gravado bem no centro, quase apagado pelo tempo, algo que lembrava um círculo cortado por linhas irregulares, como um mapa de estradas que não levavam a lugar nenhum. O que tem aí dentro? Perguntei, a voz falhando. O frentista se aproximou um pouco mais. De perto, percebi que o corpo dele não tinha volume real. Parecia oco por dentro, sustentado apenas pela roupa e pela forma. O tanque, respondeu, onde tudo é guardado. Antes que eu pudesse reagir, a porta começou a se abrir sozinha. O som do metal se movendo ecoou pelo pátio vazio, reverberando dentro de mim. Um cheiro antigo escapou da abertura, algo seco, parado, que lembrava poeira misturada com combustível velho e ferrugem. Do outro lado, não havia uma sala comum. Era um espaço amplo demais para caber atrás do prédio. O chão descia em uma rampa longa, como a entrada de um reservatório subterrâneo. As paredes eram de concreto cru, cobertas por marcas, símbolos riscados, nomes gravados à força. Desci alguns passos, contra minha vontade. As luzes lá dentro eram fracas, amareladas, espalhadas de forma irregular. E foi então que vi o que realmente estava ali. As pessoas. Motoristas. Eles estavam presos às paredes, parcialmente fundidos ao concreto, como se o espaço tivesse absorvido seus corpos. Alguns ainda tinham traços reconhecíveis de humanidade. Outros já estavam deformados demais, com membros esticados, rostos dissolvidos na estrutura. Mas todos estavam conscientes. Os olhos se moviam lentamente. Alguns me encaravam com desespero. Outros com uma resignação vazia,
como se já tivessem aceitado que nunca mais sairiam dali. O posto precisa de combustível, disse o frentista atrás de mim. E estrada não acaba sozinha. Olhei ao redor, sentindo o pânico subir como uma onda quente. Isso não faz sentido, murmurei. Faz para quem construiu, respondeu ele. Esse lugar foi feito para existir entre rotas, para receber os que estão cansados demais para seguir. O medo abastece, a presença fixa. As figuras começaram a descer a rampa, lentamente, se posicionando ao meu redor outra vez. Percebi então que algumas delas tinham partes do corpo ainda presas às paredes do tanque, como se estivessem sendo usadas e liberadas apenas o suficiente para trazer novos viajantes. E depois? Perguntei. O que acontece comigo? O frentista se aproximou até ficar a poucos passos de mim. Os olhos dele estavam mais fundos agora, e por trás deles havia algo se movendo, como um reflexo distorcido. Depois, você ajuda a manter o posto aberto. Olhei para minhas mãos. Elas estavam pálidas demais. As veias apareciam sob a pele, finas, escuras. Um leve ressecamento começava a surgir nos dedos, semelhante às rachaduras que eu vira nos outros. Foi naquele momento que entendi. O posto não precisava me matar. Só precisava que eu parasse de ir embora. Não lembro exatamente quando parei de lutar. Talvez tenha sido ao perceber que cada pensamento de fuga me deixava mais fraco. Ou quando senti o chão sob meus pés perder a textura, ficando liso, frio, como se estivesse se transformando em parte de mim. As figuras ao redor começaram a se afastar, voltando lentamente às suas posições. Algumas deslizaram de volta para o pátio, outras retornaram para dentro do tanque. O frentista permaneceu ali comigo. Você ainda pode ficar consciente por um tempo, disse ele. Alguns resistem mais. Olhei mais uma vez para a rampa, para a entrada do posto, para o pátio além. A estrada já não estava lá. Onde antes havia saída, agora existia apenas escuridão contínua, sem começo nem fim. Alguém vai passar por aqui de novo? Perguntei. Ele assentiu lentamente. Sempre passa. Senti um peso estranho no peito, como se algo estivesse sendo fixado no lugar. O ar parecia não entrar mais nos pulmões, mas, ao mesmo tempo, eu não precisava respirar. As luzes do posto ficaram mais fortes, mais estáveis. Meu corpo começou a endurecer, perdendo calor, perdendo forma. As rachaduras surgiram nos braços, no rosto, no pescoço. Não doíam, apenas existiam. Quando dei por mim, estava atrás do balcão. O uniforme antigo cobria meu corpo perfeitamente, como se sempre tivesse sido feito para mim. À minha frente, as prateleiras vazias, o corredor longo, o banheiro ao fundo. Eu não me lembrava mais do meu nome completo, nem da última cidade por onde tinha passado. Só lembrava da estrada e da sensação de cansaço que nunca ia embora. Horas depois, vi luzes surgirem ao longe, se aproximando devagar pela escuridão onde antes existia uma rodovia. Um caminhão reduziu a velocidade ao ver o posto iluminado. Observei através da janela. O motorista parecia exausto. A porta se abriu. Ele desceu do veículo, olhando em volta com a mesma expressão de alívio que eu tive naquela noite. Esperei ele entrar. Quando finalmente cruzou a porta, ergui os olhos na direção dele e falei, com uma voz baixa, arrastada, perfeitamente treinada pelo lugar. Boa noite. Vai abastecer? E em algum ponto profundo, enterrado sob camadas de concreto, luz artificial e estrada morta, uma parte de mim tentou gritar. Mas o posto precisava continuar aberto. E alguém sempre acaba parando. Eu conhecia aquela rota. Já tinha passado por ali mais vezes do que conseguia contar. Ainda assim, naquela madrugada, algo estava diferente. O asfalto parecia mais escuro, absorvendo a luz dos faróis em vez de refletir. As faixas pintadas no chão surgiam e desapareciam de forma irregular, como se tivessem sido apagadas e redesenhadas muitas vezes. Olhei para o GPS. Ele mostrava a estrada, mas não marcava progresso algum. O ponto que representava o caminhão permanecia parado, mesmo com o motor roncando firme. Ignorei no início. Falha de sinal era comum naquele trecho. As árvores dos dois lados da estrada formavam paredes altas, fechadas demais. Os galhos se inclinavam em direção ao asfalto, criando um túnel natural que parecia se estender infinitamente à frente.
O céu não mostrava estrelas. Apenas uma escuridão espessa, sem lua, sem nuvens visíveis. Dirigi por mais alguns minutos, depois por mais tempo do que consegui medir. Nenhuma placa de quilometragem, nenhuma entrada lateral, nenhuma saída. Foi quando vi a primeira placa. Ela indicava a cidade que eu tinha deixado para trás fazia quase uma hora. Reduzi a velocidade, sentindo um frio lento se espalhar pelo estômago. Olhei pelo retrovisor. A estrada atrás de mim parecia igual à da frente. Longa, reta, sem variações. Continuei. A mesma placa apareceu novamente alguns quilômetros depois. Mesma ferrugem, mesmo poste torto, mesma distância marcada. O rádio estalou, mas não transmitiu nada além de um chiado baixo e constante. Ajustei o volume, tentando captar qualquer voz humana, qualquer coisa que quebrasse aquela sensação de isolamento total. Foi então que percebi movimento à margem da estrada. No limite do alcance dos faróis, algo caminhava entre as árvores e o asfalto. Mantinha sempre a mesma distância do caminhão, acompanhando meu ritmo com passos longos e lentos. Não dava para ver detalhes. Apenas uma silhueta alta demais, magra demais, se movendo com uma regularidade que não combinava com um corpo vivo. Acelerei um pouco. A silhueta acelerou junto. Foi nesse momento que entendi que aquela estrada não estava apenas me levando para algum lugar. Ela estava me mantendo ali. Mantive os olhos fixos na estrada, mas a presença ao lado parecia puxar minha atenção à força. Não importava o quanto eu tentasse ignorar, eu sentia que ela estava ali, acompanhando cada metro percorrido. Aumentei a velocidade mais uma vez. O ponteiro subiu, o motor respondeu, e o caminhão avançou pela reta interminável. Mesmo assim, quando arrisquei um olhar rápido para a lateral, a silhueta continuava no mesmo ponto, nem mais perto, nem mais longe. Ela caminhava com passos longos demais para alguém comum. As pernas se dobravam um pouco, quase não havia balanço no corpo. A postura era ereta, rígida, como se estivesse sendo sustentada por algo invisível. A cabeça permanecia levemente inclinada na minha direção, mesmo quando eu não estava olhando. O ar dentro da cabine começou a ficar pesado. O cheiro de diesel se misturava a um odor úmido, parecido com terra molhada, como se a floresta estivesse invadindo o interior do caminhão aos poucos. Passei a mão no volante com força, tentando manter o controle. Minhas palmas estavam suadas, escorregadias. A sensação de estar sendo observado se intensificava a cada segundo. Foi então que percebi algo ainda mais estranho. As árvores haviam parado de mudar. Os troncos, os galhos, as sombras formavam exatamente o mesmo desenho, repetido à esquerda e à direita da estrada, como se eu estivesse passando pelo mesmo trecho em um loop infinito. A floresta não avançava. Ela se repetia. O GPS continuava travado. A hora no painel piscou e voltou para o mesmo horário de antes. O tempo também parecia preso ali. Olhei novamente para a silhueta. Dessa vez, consegui ver mais detalhes. O corpo era alto demais, magro demais, envolto por algo que lembrava roupas, mas que não se moviam com o vento. Os braços pendiam longos, quase tocando o chão. Onde deveria haver um rosto, havia apenas uma área mais escura, sem traços definidos, voltada diretamente para mim. Senti um impulso irracional de buzinar, de gritar, de fazer qualquer coisa que confirmasse que aquilo não era real. Mas meu corpo não reagia. Eu só conseguia dirigir. Foi então que a silhueta fez algo novo. Ela virou a cabeça para frente, encarando a estrada, e começou a se aproximar lentamente da faixa de asfalto, passo após passo, como se estivesse calculando o momento certo para atravessar. O medo subiu de forma abrupta, fechando minha garganta. Eu entendi, com uma clareza gelada, que aquela coisa não estava apenas me seguindo. Ela estava esperando. Quando a silhueta começou a se aproximar da pista, meu corpo reagiu antes da mente. Tirei o pé do acelerador. Depois pisei de novo, indeciso, sentindo o caminhão responder com atraso. A estrada continuava reta, mas algo nela parecia mais estreito, como se as faixas estivessem se aproximando aos poucos. A silhueta parou no acostamento. Ficou ali, imóvel, exatamente no limite da luz dos faróis. Pela primeira vez desde que a vi, ela não estava se movendo. Aquilo deveria me tranquilizar, mas causou o efeito oposto.
A sensação era de que eu tinha ultrapassado alguma regra invisível. Passei por ela. No momento em que o caminhão ficou lado a lado com a figura, senti uma pressão estranha no ouvido, como se o ar tivesse sido sugado. Não olhei diretamente. Mantive os olhos presos à estrada, mas tive certeza de que ela estava virada para mim, acompanhando minha passagem sem mover o corpo. Alguns metros depois, olhei pelo retrovisor. Ela estava novamente caminhando à margem da estrada, à mesma distância de antes. Meu estômago se revirou. Segui dirigindo, tentando manter a mente ocupada, contando mentalmente os segundos, observando o painel, qualquer coisa que me afastasse daquela presença constante. Foi então que vi as placas surgirem à frente. Eram muitas, próximas demais umas das outras. Placas de indicação, advertência, limite de velocidade. Todas apontavam para cidades diferentes. Nomes que eu não reconhecia, misturados com nomes conhecidos, alguns riscados, outros parcialmente apagados. Reduzi a velocidade para conseguir ler melhor. As setas indicavam direções impossíveis. Algumas apontavam para dentro da floresta, outras para o próprio asfalto, como se a estrada levasse a si mesma. Uma delas indicava uma cidade seguida da palavra volte, escrita por cima com tinta escura. Passei por uma, depois outra, depois mais várias, até perceber que elas estavam se repetindo também. O mesmo conjunto de placas aparecia a cada poucos minutos, com a mesma ferrugem, os mesmos amassados. Foi quando ouvi algo diferente. Não vinha de fora, vinha de dentro da cabine. Uma sensação de presença atrás de mim, forte demais para ser ignorada. O banco do passageiro parecia ocupado, mesmo estando vazio. O ar ali estava mais frio, denso, pesado. Não olhei. Continuei dirigindo, com a certeza crescente de que aquela estrada não precisava mais que eu parasse. Ela já tinha me trazido exatamente para onde queria. E a silhueta, agora refletida de forma distorcida no vidro lateral, parecia cada vez mais próxima da faixa central, calculando novamente o momento certo. A estrada começou a mudar de forma sutil, quase imperceptível. O asfalto perdeu a textura conhecida, ficando liso demais, escuro demais, como se tivesse sido recentemente coberto por uma camada nova que nunca secava. As faixas brancas já não. Eram contínuas. Surgiam em segmentos irregulares, como marcas deixadas às pressas. A silhueta se afastou do acostamento. Dessa vez, ela não parou no limite da pista. Avançou mais um passo, depois outro. Cada movimento parecia lento, calculado, respeitando uma lógica que eu não compreendia, mas que meu corpo parecia reconhecer instintivamente como errada. Reduzi a velocidade. O caminhão respondeu com resistência, como se o asfalto estivesse segurando os pneus. Foi então que consegui vê-la melhor. A luz dos faróis revelou um corpo alto, excessivamente alongado. Os membros eram finos, esticados, com articulações que se dobravam em ângulos que não deveriam existir. A pele parecia opaca, absorvendo a luz em vez de refletir, com um tom indefinido entre o cinza e o marrom escuro, como terra seca. O rosto não tinha olhos visíveis. Onde eles deveriam estar, havia cavidades rasas, sombreadas. A boca era apenas uma linha longa e torta, que se estendia mais do que o normal, curvada levemente para baixo. Ela atravessou a primeira faixa da pista. O motor começou a falhar. O painel piscou de forma errática. Senti o volante vibrar sob minhas mãos, não por impacto, mas por tensão, como se algo estivesse interferindo no funcionamento do próprio caminhão. Pisei no freio. O caminhão diminuiu, mas não parou. Continuou avançando lentamente, mesmo com o pedal pressionado até o fundo. O cheiro de borracha e metal quente tomou a cabine. A criatura ergueu um dos braços longos e finos. O movimento foi suave demais, controlado demais. A mão se abriu, revelando dedos compridos, rígidos, quase fundidos uns aos outros, apontando diretamente para o para-brisa. No instante em que ela tocou o centro da pista, senti algo mudar dentro de mim. Uma pressão na cabeça, uma vertigem intensa, como se meus pensamentos estivessem sendo puxados para fora. Entendi então que aquilo não queria me atingir. Queria atravessar usando o meu caminho. E eu estava exatamente onde ela precisava. No momento em que a criatura terminou de atravessar, a pressão na minha cabeça cessou de forma abrupta. O motor voltou a responder.
O painel estabilizou e o caminhão avançou alguns metros antes que eu conseguisse recuperar o controle total. Olhei pelo retrovisor. A silhueta estava agora do outro lado da estrada, parada entre as árvores. Não me acompanhava mais. Não caminhava. Apenas observava, imóvel, como se tivesse completado algo importante. A floresta começou a mudar. As árvores se afastaram lentamente, abrindo espaço para placas, postes, entradas laterais. A estrada voltou a apresentar curvas suaves, pequenas irregularidades familiares. O céu ganhou profundidade. As estrelas reapareceram, tímidas, mas reais. O GPS apitou. De uma vez só, mostrou quilômetros percorridos, rotas alternativas, cidades próximas. A hora avançou vários minutos em um piscar de olhos, como se o tempo tivesse sido liberado. Respirei fundo, sentindo o ar finalmente circular direito nos pulmões. Continuei dirigindo por mais algum tempo, sem coragem de parar. Quando finalmente avistei um posto comum, iluminado de forma irregular, com carros estacionados, pessoas andando, senti um alívio quase doloroso. Não contei nada a ninguém. Segui viagem. Fiz a entrega. Voltei para casa. Por dias, tentei convencer a mim mesmo de que tudo tinha sido fruto do cansaço, de uma noite mal dormida, de uma estrada monótona demais. Até a semana seguinte. Peguei a mesma rota, no mesmo horário. As placas estavam normais. A floresta parecia comum, mas, em um trecho específico, sentia aquele mesmo peso no ar, aquela mesma sensação de atenção invisível. No acostamento, vi marcas longas no asfalto, como arranhões antigos. E, mais à frente, uma placa nova. Ela não indicava cidade alguma. Tinha apenas meu nome completo, pintado em letras claras, como se sempre tivesse feito parte da estrada. Reduzi a velocidade, sentindo o frio conhecido subir pela espinha. Em algum ponto atrás das árvores, algo começou a caminhar novamente. E eu soube, com uma certeza amarga, que aquela estrada agora sabia exatamente quem eu era. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Sinta-se à vontade para dar novas sugestões e deixar algum relato ou história sombria nos comentários. Até a próxima!